Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica. É uma alegria estar aqui unido a vocês novamente na oração e no estudo da fé da Igreja. E pedimos a vocês, quem ainda não está inscrito, inscreva-se aí no canal da Web TV Santo Antônio e ajude a divulgar o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos para outras pessoas, pedindo para elas se inscreverem também no nosso canal e poderem aproveitar de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui no nosso programa Identidade Católica. Amém? Então vamos iniciar o nosso programa de hoje com a oração, pedindo a inspiração do Divino Espírito Santo que possa nos dar a ciência e a sabedoria necessária para compreendermos a nossa fé, a fé da Igreja, a fé dos apóstolos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, meus queridos. Não se esqueçam de trazer aí para frente da tela de vocês o Catecismo da Igreja e a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. O nosso escudo é a nossa espada da fé, da defesa da nossa fé. Amém? Então, no último programa, nós havíamos iniciado o estudo sobre o que a doutrina da Igreja tem a dizer a respeito da Sagrada Escritura enquanto principal fonte da revelação divina, da revelação de Deus. Vimos que Cristo é a única palavra de Deus, porque Ele é a palavra criadora de Deus, que criou todo o universo lá no início, quando Deus dizia faça-se. Essa palavra faça-se era o verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, criando o universo. Então Cristo já estava no princípio de tudo com o Pai quando o universo foi criado pelas suas mãos. Então Ele é a palavra criadora de Deus, e por ser Ele a própria palavra de Deus, então a Sagrada Escritura é a única palavra de Deus que é Cristo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós dissemos no nosso programa anterior, que a Bíblia, do início ao fim, ela foi escrita para falar de quem? De Jesus. Por isso que a gente não sabe muita coisa sobre o fim da vida de São José, por isso que a gente não sabe muita coisa sobre os últimos anos da vida de Nossa Senhora, relatado na Sagrada Escritura. Por quê? Porque o objetivo da Bíblia, do início ao fim, foi escrita para falar de Deus, para falar de Jesus e de tudo aquilo que Deus quer que nós façamos para alcançarmos a salvação e o seu reino. Além disso, por conta disso, vimos que a Sagrada Escritura ela é inspirada e tudo que está nela é verdade. O que quer dizer que ela é inspirada? Quer dizer que tudo que os autores humanos escreveram aqui, eles escreveram porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo.
E se tudo que eles escreveram foi sob a inspiração do Espírito Santo, quer dizer que é a palavra do próprio Deus. Ou seja, o autor principal da Bíblia é o próprio Deus. E em segundo plano é que vem os autores humanos. Tá certo? Os autores humanos foram que tiveram a pena, a caneta e escreveram. Mas foi Deus que os inspirou para escrever, pela ação do Espírito Santo. E tudo que está aqui é verdade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Mas é verdade em que sentido? A Bíblia ela foi feita não para falar sobre geografia. A Bíblia ela não foi feita para nos dizer há quantos anos atrás que Deus criou o universo, ou se os dinossauros existiram ou não, ou se a Terra é o centro do universo, ou se o centro do universo é o Sol. Não. Isso é função da ciência, tentar descobrir. A Bíblia ela foi escrita para nos falar única e exclusivamente de Deus e dos mistérios da salvação. Tá certo? Tudo o mais que aqui na Bíblia esteja escrito sobre geografia, ou sobre história, ou que diz respeito às demais ciências, não é? Pode ser questionado ou não. Agora, o que não pode ser questionado é aquilo que diz respeito diretamente à fé. Ou seja, foi Deus quem criou todas as coisas. Foi Deus que criou o ser humano. Foi Deus que criou tudo. Toda a mensagem que está aqui que diz respeito à fé e à salvação é obra de Deus e é verdade. É isso. E no mais, não é? Também vimos na semana passada que o sentido que a Sagrada Escritura ela tem dois sentidos. Quando a gente vai ler e interpretar as passagens da Bíblia, essas passagens elas têm sempre dois sentidos. O principal é o sentido literal. O que é o sentido literal? É o sentido exato que o autor humano colocou quando ele escreveu aquelas letras ali no passado. E para a gente descobrir este sentido literal, a gente precisa do auxílio da exegese, que é a ciência bíblica que busca o sentido literal das passagens da Bíblia, e das ciências auxiliares, a história, a sociologia, a geografia e tantas outras ciências que vão auxiliar os exegetas, ou seja, os teólogos da Bíblia, nós chamamos de exegetas. E essas ciências vão auxiliar os exegetas na descoberta do sentido literal. E um outro sentido que também é importante é o sentido espiritual, que é toda a mensagem de salvação que Deus quis transmitir para nós hoje a partir daquilo que o autor sagrado escreveu no passado. Tá certo? Então agora, meus queridos, né, nós vimos também, né, foi a última parte do encontro passado, né, que a teologia, e principalmente a teologia bíblica, como nos ensinou o cardeal Von Balthasar, a teologia ela é feita de joelhos, e a teologia bíblica mais ainda, para que a gente não caia na vaidade e no erro humano de interpretar erroneamente qualquer passagem que seja da Sagrada Escritura. Todas as passagens da Bíblia têm que ser interpretadas à luz da fé e dos ensinamentos dos apóstolos e dos ensinamentos da igreja, que são justamente os ensinamentos dos apóstolos, passados ao longo dos séculos, né? E vimos que o Concílio Vaticano II colocou 3 critérios, correto? Para a correta interpretação das passagens da Bíblia. O primeiro, né, é que toda passagem que a gente for ler e interpretar, ela tem que ser interpretada à luz de toda a Sagrada Escritura. E aí eu dei o exemplo semana passada de que se a gente ler Gênesis capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra, se a gente ler somente aquela passagem isoladamente, a gente vai entender que o motivo de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra foi por causa de promiscuidade, foi por causa de depravação sexual. Mas quando a gente lê lá Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50, a gente vê que o verdadeiro motivo não foi aquele, não é? Apesar de haver depravação sexual, mas o motivo que causou o grande pecado de Sodoma e Gomorra não foi aquele, mas foi o fato de serem pessoas com o coração fechado
para acolher o visitante, para acolher o estrangeiro. Não é? Então, ou seja, toda passagem que a gente for interpretar tem que ser interpretada à luz de toda a Sagrada Escritura. Porque uma passagem da Sagrada Escritura não contradiz a outra. Se a gente está lendo e interpretando essa passagem aqui, e depois a gente lá na frente lendo uma outra passagem, e a gente está entendendo que uma está contradizendo a outra, é porque é a nossa interpretação que está incorreta. Tá certo? E aí vimos também que a interpretação da Sagrada Escritura também tem que ser, a Sagrada Escritura também tem que ser lida à luz da tradição viva da igreja inteira, não é? E está de acordo com a analogia da fé, ou seja, todos os dogmas da fé estão de acordo com a Bíblia. Então, se a gente está lendo ali e alguma coisa ali parece que está contradizendo algum dogma da nossa fé que nós recebemos dos apóstolos, então é a minha e a sua interpretação que estão erradas. Correto? Então agora a gente vai entrar no nosso tema de hoje e finalizar este nosso assunto, não é? Falando sobre os sentidos da Sagrada Escritura, não é? Como falei para vocês, existe o sentido literal, que é o principal, e existe o sentido espiritual. E o sentido espiritual, ele é dividido em três: alegórico, moral e anagógico. Vamos ver um por um. Parágrafo 115 do Catecismo da Igreja. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza a leitura viva da Escritura na Igreja. Ou seja, quer dizer o quê? Que para a gente entender corretamente o sentido de alguma passagem da Bíblia, a gente tem que buscar interpretar essa passagem à luz desses quatro sentidos, que são encontrados em toda a palavra de Deus, do início ao fim. Número 116, parágrafo 116. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Aí uma expressão em latim: omnes sensus fundantur super literarem. Tradução: todos os sentidos da Bíblia devem estar fundados no literal. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Que o sentido principal é o sentido literal. Não há como eu fazer a leitura e descobrir o sentido espiritual dessa passagem aqui, o sentido alegórico, moral e anagógico, se eu não entendi corretamente o sentido literal dele. Então, por exemplo, tem uma passagem no Evangelho de São Mateus e São Marcos que Jesus diz que não há como crer em Deus, não há como ser cristão se não for se não for através da espada. Ou seja, se eu disser para vocês que o sentido literal ali que Jesus está dizendo que é para a gente matar em nome de Deus, não é? Esse sentido literal que eu dei é o correto? Não, não é esse o sentido literal. O sentido literal ali qual é? É que Jesus quer nos dizer que o cristão, ele é um homem violento. Mas violento em que sentido? Ele violenta a si mesmo, ele violenta a sua própria natureza para parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Esse é o sentido literal correto daquela passagem. E só quando eu consigo descobrir o sentido literal correto de uma passagem é que eu vou conseguir interpretar o sentido espiritual daquela passagem também. Um outro exemplo. Isaías, capítulo 55. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías, capítulo 55. Está aqui. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Estão meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, e os meus caminhos
acima dos vossos caminhos, como está o céu acima da terra. Complicado, né? Mas aí, se a gente for ler os capítulos anteriores a esse capítulo 55, a gente vai entender o quê? Que Israel, que estava como escrava, os filhos de Israel que estavam como escravos em Babilônia, já tinha passado tanto tempo, uns 30, 40 anos, e eles ainda estavam escravos lá, já tinham perdido as esperanças em Deus e achando que Deus os abandonou. O que é o sentido literal desses dois versículos que eu li? É justamente nos dizer que Deus está querendo dizer o que ali para nós? Calem a boca, vocês de Israel que perderam a fé em mim, porque vocês não sabem quais são os meus planos. Os meus planos são maiores do que vocês imaginam. Calem a boca e aguardem, esperem, porque na hora certa eu vou libertar vocês. Então, só a partir do momento que eu descubro esse sentido literal é que eu vou conseguir descobrir o sentido espiritual também, tá certo? Então vamos lá agora, sentido espiritual. Graças a número 117. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Ou seja, o que está querendo dizer aqui para nós? Nós temos um sentido literal. Mas esse sentido literal que é dado ali, ou seja, os fatos e os acontecimentos que estão ali escritos, os fatos e os acontecimentos do passado que estão ali escritos, eles também são sinais para os homens de hoje. Então, o sentido espiritual é aquele que interpreta o que foi escrito ali no passado para nós hoje. O que aquela passagem que foi escrita lá há tantos anos atrás quer dizer para mim e para você hoje em dia. Então já descobri um sentido literal. Agora vamos descobrir o sentido espiritual, que é a mensagem de Deus para nós hoje. É isso que é o sentido espiritual. E ele é dividido em três. Primeiro sentido é o sentido alegórico. O que é o sentido alegórico? O sentido alegórico é aquele que busca do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, é aquele que busca na Bíblia inteira interpretar todas as passagens à luz de Cristo. Todas as passagens à luz de Cristo, elas foram escritas para falar de Jesus, mesmo que seja indiretamente. Então, o sentido alegórico é aquele que busca naquelas passagens, mesmo que sejam passagens do Antigo Testamento, ver ali algo que diz respeito à vida de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, contido nos Evangelhos. Então, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho, ela é imagem da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E a passagem do Mar Vermelho, ela também é símbolo, imagem do batismo no Novo Testamento, pregado por Jesus. O sacrifício de Abraão. Abraão queria sacrificar o seu filho único para provar sua fé em Deus. Não é? O sacrifício de Abraão é a imagem do sacrifício de Cristo na cruz. O mesmo Deus que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho para a salvação da humanidade. Está vendo aí? Esse é o sentido alegórico. É aquele que busca em todas as passagens da Sagrada Escritura, mesmo que não estejam falando exatamente de Jesus, mas busca em todas essas passagens ver ali uma imagem da vida de Jesus. Tá certo? O segundo sentido que compõe o sentido espiritual é o sentido moral. Ou seja, todas as passagens aqui da Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, tem algum ensinamento para a nossa vida, para a gente colocar em prática. Para assim nós sermos cristãos autênticos, cristãos de fato. E o terceiro sentido que compõe o sentido espiritual é o sentido anagógico. O que nos diz o sentido anagógico? É aquele que faz a gente entender aquela passagem em vista da nossa salvação, em vista da nossa vida futura, que é o céu. Então, por exemplo, a Jerusalém da terra, que é citada aqui nos diversos profetas, a mesma Jerusalém
que é citada como a cidade onde Jesus morreu e ressuscitou, ela é imagem da Jerusalém celeste, que é a igreja eleita que já está no céu. A Jerusalém que é citada no livro do Apocalipse é imagem da Jerusalém celeste. Tá certo? Não é? E por aí a gente vai buscando outros exemplos também. Então, o sentido anagógico, que é o terceiro compõe o sentido espiritual, é sempre você entender aquilo ali em vistas do nosso futuro, que é a nossa vida com Deus, a vida eterna. Projetar isso sempre para o céu. Então, número 119, é dever dos exegetas, né, como dever dos exegetas. Todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas em última instância ao juízo da igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que nós falamos, o exegeta, para ele não cair na vaidade de interpretar a Sagrada Escritura diferente daquilo que os apóstolos e a igreja ensinaram, ele tem que fazer teologia de joelhos. Agora, em último caso, a palavra final é sempre do magistério da igreja, porque cabe ao magistério da igreja a correta interpretação da Bíblia. Porque a eles que foi confiada essa mesma missão que eles receberam dos apóstolos, de ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou por palavras e ações. Por fim, o último ponto é o número 4, o cânon das Escrituras. Não é? O cânon das Escrituras. O que é o cânon? Cânon é uma palavra que quer dizer, é uma palavra que é traduzida por régua ou regra, medida. Então, o cânon das Escrituras é a medida que contém os exatos livros inspirados por Deus. Então, o cânon das Escrituras que a gente fala é a Bíblia, que contém ali todos os livros inspirados por Deus e nenhum deles está fora daqui. Todos os livros que estão fora daqui não são livros inspirados, portanto, não foram dignos de entrar no cânon. Então, vamos lá. A Bíblia, né? A Bíblia ela é composta de Antigo e Novo Testamento. 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. A respeito do Antigo Testamento, virando a página no número 123, a igreja nos diz o seguinte: os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja sempre rechaçou, sempre negou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Esta afirmação de que o Antigo Testamento caducou é uma afirmação de um herege dos primeiros séculos da igreja chamado Marcião. Marcião era da seita dos maniqueus. O que essa seita herege pregava? O maniqueísmo. O maniqueísmo era uma seita filosófica grega que pregava o seguinte, que o mundo, que no universo existem dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. O Deus bom criou o mundo espiritual e o Deus mau criou o mundo material, não é? Então, como Jesus é a plenitude da revelação e foi ele que pregou para nós e nos ensinou a vida eterna e o reino dos céus, o mundo espiritual, então Marcião entendeu que o Novo Testamento foi escrito pelo Deus bom, enquanto que o Antigo Testamento, por falar ali sobre muitas guerras, mortes, Deus, entre aspas, que manda castigar e matar, então o Antigo Testamento ele foi escrito pelo Deus mau. E ele deveria ser negado pelos cristãos, porque Jesus, quando veio e revelou toda a verdade, ele fez o Antigo Testamento perder a sua importância. Só que nós, a igreja, ela entende que isso é heresia. Por quê? Porque Deus ele nunca erra, não é? Deus ele não rompe nenhuma aliança. Então, apesar de nós estarmos vivendo a nova e eterna aliança, a antiga aliança feita de Deus com os judeus ainda permanece valendo.
e os judeus podem se salvar pela antiga aliança. Não é? Então, o mesmo Deus que mandou escrever o Novo é o mesmo Deus que mandou escrever o Antigo Testamento. Então, Marcião, além de ele rejeitar o Antigo Testamento, ele rejeitava também os livros do Novo Testamento que valorizavam a importância do Antigo Testamento. Tá certo? Então, por isso mesmo, ele chegou até um momento a acreditar que o único evangelho válido era o evangelho de Lucas, para vocês terem uma ideia. Já que o evangelho de Mateus, por exemplo, busca mostrar que Jesus é o descendente de Davi que foi anunciado pelos profetas. Né? Então vamos lá. Então, tirem essa ideia de que o Antigo Testamento não tem importância. Tem tanta importância quanto o Novo. O Novo é o mais importante porque ele traz a mensagem de Jesus propriamente dita, a mensagem da salvação. Mas o Antigo Testamento ele também é importante para ajudar até mesmo na interpretação do Novo. Agora falando do Novo Testamento, parágrafo 125. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Isso é óbvio, que os 4 evangelhos são o coração da Bíblia, já que neles está contida toda a vida pública terrena de Jesus. E aqui eles foram escritos propriamente para falar de Jesus, da vida de Jesus. 126. Na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. A primeira etapa, a vida e o ensinamento de Jesus. A vida e o ensinamento de Jesus são a primeira fonte foi a primeira fonte a ajudar os autores sagrados que escreveram os 4 evangelhos. A segunda fonte que ajudou na composição dos evangelhos e, ao mesmo tempo, a segunda etapa da confecção da escrita dos evangelhos é a tradição oral. Jesus viveu aqui na terra e deu seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus foram passados ano após ano pela tradição oral, ou seja, pelos ensinamentos orais dos apóstolos. Não é? E a terceira e última etapa são os evangelhos escritos, ou seja, Jesus viveu e deixou seus ensinamentos, primeira etapa. Segunda etapa, os ensinamentos e os feitos de Jesus continuaram sendo ensinados ano após ano pelos apóstolos, pelos seus ensinamentos orais, pelas suas pregações. E a última etapa, quando estes apóstolos e os seus discípulos, no fim de suas vidas, escreveram os 4 evangelhos. Ok? Então, o evangelho quadriforme, número 127, ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Os 4 evangelhos são a fonte da nossa fé. São a fonte principal da nossa fé. São a fonte que alimentam e nos dão força para a vida espiritual de cada cristão. Tanto que, desde os primórdios, os cristãos sempre fizeram a sua lexio divina, ou seja, a sua leitura orante da palavra de Deus, a partir dos evangelhos. E, último ponto, a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, virando a página, lá no final do número 129. Não é? Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Número 130. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. E agora, seguindo aqui, a Sagrada Escritura na vida da igreja. 131, lá na terceira linha. Firmeza da fé, ou seja, a Bíblia, ela é firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. Número 132. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Ou seja, o 131 está dizendo para nós que
A Sagrada Escritura ela é a nossa fonte de vida espiritual e o alimento da nossa fé, da nossa alma. O 132 está afirmando que a Sagrada Escritura é a alma de toda a teologia da igreja. E no 133, a gente recorda daquela famosa frase de São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus viva, que se tornou letra pela sua vontade. Então, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ela fala de Jesus, né? A própria Bíblia é o próprio Jesus. Jesus está presente na nossa vida por meio da sua Sagrada Escritura também. Então, ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Jesus, né? E aqui a gente encerra nos recordando de Romanos capítulo 10, aonde nos vem aquela grande indagação, aquela grande pergunta, né? E como haverão de crer todos os povos, se não houver quem pregue a palavra de Deus? Ou seja, a fé nos é ensinada, a fé nos é dada, a fé é inscrita nos nossos corações por meio da pregação desta mesma fé. E qual é o conteúdo da pregação da fé? A palavra de Deus. Então, meus irmãos, este é o pedido que eu faço a vocês. Devorem a palavra de Deus. Façam da palavra de Deus o livro de cabeceira de vocês. O livro que todos os dias antes de dormir e ao acordar, vocês vão ler um pouquinho daquilo que está ali e vão buscar na vida de vocês, colocar na vida de vocês em prática aquilo que ela nos ensina. Foi assim que os grandes santos sempre fizeram. Foi assim que os grandes pais da fé da igreja fizeram nos primeiros séculos. Naquela época de Santo Agostinho, São Jerônimo e outros grandes santos, que a Bíblia ainda, os livros da Bíblia ainda não eram divididos em capítulos e versículos, como que eles conseguiram decorar as diversas passagens da Bíblia? Porque eles devoravam a palavra de Deus. Eles meditavam a palavra de Deus o dia todo, noite e dia, sem cessar. Que ela seja sempre essa fonte de alegria para todos nós cristãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E lembre-se, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários aí, que assim que eu ler, que eu tiver a oportunidade, eu vou responder as dúvidas de todos. Um beijo grande, um abraço para todos, uma boa semana para nós, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.